Isaías, capítulo 1, versículo 19, é um texto muitíssimo conhecido de todos nós, né? Você abriu comigo? Vou esperar você abrir. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de manusear, de encontrar, mas não há problema algum nisso. A gente espera você. Nós queremos que você acompanhe conosco sem pressa esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 19. Achou aí? Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E comer o melhor dessa terra não necessariamente está falando de picanha com Coca-Cola, né? E para os mineiros seria um pão de queijo com cafezinho, né? Mas comer o melhor da terra não está falando necessariamente de comida aqui. Aqui é uma linguagem figurada, em que diz que se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós estamos aptos a desfrutar as melhores coisas que essa terra pode nos propor. Amém, queridos? Agora, a verdade é que todos nós queremos, eu creio que você quer, não quer? Desfrutar do melhor dessa terra? Todos nós queremos, porque não somos masoquistas. Nós queremos as coisas melhores. E as coisas melhores são para os filhos de Deus. Amém? Somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata, que fez o céu e a terra. Então é lícito e digno que nós possamos usufruir das melhores coisas dessa terra, porque a Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Amém? É nosso. É direito nosso. É herança nossa. Agora, todos nós queremos de fato usufruir das melhores coisas dessa terra, mas o fato de querer não significa que isso vai acontecer. Você está comigo? Querer desfrutar das melhores coisas dessa terra não necessariamente significa que isso é garantia de que vai acontecer. Porque o texto ele não para aí. Se quiserdes, você vai comer as melhores coisas dessa terra ou desfrutar das melhores coisas dessa terra. O texto continua e diz: se quiserdes e me ouvides. É Deus falando. Se você quiser e se você ouvir as minhas instruções, eu te dou a garantia de que você está pronto para desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Agora, a palavra ouvir aqui, ela vai um pouco além do que o conceito normal de ouvir com os ouvidos. Como você está me ouvindo, eu falar, ouvindo o som do violão, não. A palavra ouvir aqui, ela traz o sentido de ouvir com o propósito de obedecer. É uma palavra hebraica que traz esse sentido. Não apenas ouvir com os ouvidos naturais, mas ouvir com a intenção certa, ouvir com o propósito certo, ouvir desejoso de acatar e obedecer às instruções do Senhor. Se você quiser, desejar e se você obedecer às minhas instruções, então é garantido que você vai desfrutar das melhores coisas dessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, veja bem, aqui então fica explícito que nós só iremos desfrutar do melhor dessa terra se estivermos dispostos a andar em obediência às instruções da palavra de Deus. Não existe outra forma de viver uma vida plena, uma vida abundante, se nós não andarmos na prática ou na obediência aos princípios que Deus estabeleceu. E isso também explica porque muitos crentes não vivem a vida abundante que Cristo nos prometeu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância, uma vida acima da média, uma vida acima do comum, uma vida que é extraordinariamente abundante, uma vida com mais do que o suficiente. Esta é a proposta que Jesus veio nos dar. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Agora, o texto que nós acabamos de ler explica porque muitos não vivem esta vida abundante que Jesus veio nos oferecer de forma gratuita. Não temos que comprar, não temos que pagar, temos que recebê-la pela fé. Agora, por que é que muitos crentes com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de igreja não estão vivendo esta vida abundante? Hoje é o culto da quinta abundante, mas não é apenas um nome. Queridos, você não precisa ter um dia abundante na sua vida.
Você pode ter uma vida totalmente abundante o tempo todo. Quinta abundante, sexta abundante, sábado abundante, domingo abundante, segunda abundante. Todo dia, a abundância de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Agora, como isso é possível acontecer? Isto só é possível quando eu entendo que para cada promessa descrita na Bíblia, exige de mim a prática de um princípio que está vinculado a ela. Não existe cumprimento de promessa sem que haja uma contrapartida da nossa parte, aonde nós andemos na prática de princípios que Deus estabeleceu. Eu vou citar um aqui. Muitos querem provisão financeira, querem suprimento financeiro, mas a Bíblia diz que Deus dá a semente a quem semeia. Princípio. Ou seja, eu posso querer estar sobre o muito, isso é bíblico, mas a Bíblia estabelece um princípio: seja fiel no pouco. Ou seja, para cada promessa de Deus, exige de nós um princípio a ser praticado. E então nós vamos viver o melhor de Deus. Então nós vamos viver a abundância de Deus. Agora, o que vai definir se nós vamos viver o melhor de Deus ou não, é justamente aquilo que vamos fazer com aquilo que temos ouvido. Porque o texto deixa muito claro: se quiserdes e me ouvirdes. A minha pergunta é, eu não quero que você responda, eu quero despertar em você um senso de autoavaliação. O que você tem feito com aquilo que você tem ouvido culto após culto? O que você tem feito com aquilo que tem chegado aos seus ouvidos, com as mensagens que você tem ouvido, seja na igreja que você congrega, seja em alguma mídia, em algum lugar, ou algum texto que você leu referente às Escrituras? O que é que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? E é isso que vai determinar se você vai viver dentro da vontade perfeita de Deus ou não. A vontade perfeita de Deus é uma consequência, é um resultado de eu ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Quando nós ouvimos e colocamos em prática, teremos resultados. Ou seja, o que vai definir se eu vou viver uma vida plena, uma vida abundante ou uma vida miserável e triste, é o que eu faço com aquilo que eu ouço. Por isso Isaías 1,19 diz: se você quiser, quem quer aqui? Quem quer ouvir aqui? Ouvir é obedecer, diga obedecer. Ouvir não é apenas ouvir com os ouvidos naturais. Se você quiser e se você me obedecer, você vai desfrutar das melhores coisas desta terra. A questão é como ouvir o que o Senhor está falando. Muitas vezes as pessoas não entendem. Uma linguagem crentez, uma linguagem gospel que a gente tem o hábito de falar: Deus falou comigo, né? Quem já ouviu isso de alguém? Deus falou comigo, né? E provavelmente Deus já falou com você, e provavelmente Deus falou com uma pessoa que disse isso. Mas como é que Deus fala? Como é que nós podemos ouvir a voz do Senhor? Porque aqui, nesse texto que nós lemos, há um princípio: se você quiser e se você ouvir, você vai desfrutar. Mas como podemos ouvir o que o Senhor está falando? Sabe, queridos, toda vez que nós lemos a Bíblia, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um manual de instruções, é um manual de sobrevivência e é um manual de primeiros socorros. Amém? Na verdade, ele é um manual de primeiros socorros, mas ele não deveria ser utilizado desta forma. Senão nós vamos procurar só quando estamos em apuros. Eita Jesus! É como aquela caixa de medicamento. Você fez um corte no dedão do pé, você corre procurar um band-aid. Aonde está a caixa? Você nem sabe onde está. E tem crentes que são assim. Aonde está a Bíblia? Mas ela também não deixa de ser o nosso manual de sobrevivência e de primeiros socorros. Porque Deus, Ele não está com a mão encolhida. E mesmo que nós tenhamos muitas vezes esfriado com Ele, Ele nunca desistiu de nós. Nunca. Deus não nos condena, Deus não nos julga. Essa é a beleza do nosso Pai. Não é um Pai que está com o cajado na mão para nos condenar, para nos acusar. É um Pai que está sempre pronto, dizendo: filho, eu estou pronto para te assistir. Eu estou pronto para te socorrer. Não importa o que você fez, importa que daqui para frente tudo será diferente.
Amém? Aleluia. Então, toda vez que nós lemos a Bíblia, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o Senhor. Toda vez que nós ouvimos uma ministração da palavra, como você está hoje aqui ouvindo, você está tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Mas por que tendo a oportunidade? E não necessariamente sempre iremos ouvir, porque pode ser que você esteja num culto ouvindo a palavra, mas não está ouvindo o Senhor. Você entendeu o que eu quis dizer? Pode ser que você esteja aqui de corpo presente, cumprindo um ritual religioso, e eu vou dizer para você, se é para vir ficar de corpo presente, fique na sua casa. Vai dormir, que você pelo menos vai fazer algo melhor do que ser um religioso que vem para a igreja e não retém nada do que ouviu. Eu não estou dizendo que é para você ficar em casa. Eu estou dizendo que é melhor você ficar em casa do que vir para a igreja e não reter aquilo que tem sendo ministrado no seu coração. Então, quando nós viemos para a igreja, ouvimos uma palavra ministrada, lemos a Bíblia, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, porque não foram poucas as vezes que eu li a Bíblia, mas não ouvi o Senhor. Porque eu estava lendo a Bíblia como um desencargo de consciência. Eu preciso ler um capítulo por dia. Aí li aquele capítulo, fechava a Bíblia. O que foi que eu li mesmo? Só comigo, né? Com você nunca aconteceu isso. Imagina, aqui em Fred West City não acontece isso. Ou seja, eu li, mas não ouvi. Eu posso estar num culto, mas não ouvir. Mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu ouço uma ministração, então eu estou tendo a oportunidade de ouvir o Senhor. E eu vou dizer para você uma coisa. Alguém já disse que a oportunidade é careca. Quando ela passa, nem pelos cabelos você pega. Então fique atento às oportunidades que Deus está te dando. Não deixe elas passarem, porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Deus está querendo construir algo no seu espírito, uma estrutura certa, adequada, para você suportar o dia mal. Sabe que ser crente não é testado de imunidade de problema, não. Venha para cá e os seus problemas acabarão. Não, isso é conto de fadas. Agora, se dentro de você a informação certa chegar, você vai saber lidar com os problemas e ter êxito sobre eles. Amém, queridos? Provérbios capítulo 20, versículo 27, você não precisa abrir, mas lá diz que o espírito do homem, o coração do homem é a lâmpada do Senhor. É o local onde Deus comunica informações espirituais. É o ambiente do homem, a parte do homem, onde Deus revela a sua vontade, comunica suas instruções, dá direções específicas. Agora veja bem. Então fica claro que é no nosso coração que Deus fala. É por isso que nós falamos, né? Deus falou ao meu coração. Parece tão espiritual, né? Rapaz, eu estou calmo hoje. Eu não estou normal. Normalmente eu fico pulando que nem um cabrito para cima e para baixo, gritando. Mas hoje o negócio vai ser mais manso. Amém? Mas Deus fala de fato ao nosso coração. É no nosso coração que Deus fala. O que isso significa? Que se Deus fala ao nosso coração, então o nosso coração conhece coisas que a nossa mente não conhece. Está comigo? Se Deus fala no nosso coração, o seu coração, ele tem informações muito mais avançadas, muito mais acertadas, muito mais produtivas e frutíferas do que as informações que estão na sua mente. Portanto, não adianta você ser um cabeção cheio de diploma pendurado na cabeça e um coração seco da vida de Deus. Eu não estou dizendo que você tem um diploma não é bênção. Pelo contrário. Está comigo? Tenha seus diplomas, tenha seus cursos, tenha seu trabalho, tenha tudo isso. Isso é de Deus. Agora, não esqueça que o seu coração sabe mais do que a sua mente. Porque é no seu coração que Deus fala. É no seu coração que Deus deposita as suas instruções. E, portanto, nós devemos seguir mais o nosso coração do que a nossa razão. Amém? Pessoas que seguem a razão, elas vão ter problemas de comunhão com Deus.
elas vão ter problemas de comunicação com o Senhor, porque estão dando vazão à razão. E quando a razão toma o lugar da fé, o crente fica infrutífero, ele perde seu vigor, ele perde a sua vida, ele perde seu ânimo, ele perde o desejo de congregar, ele perde o desejo de ler, de orar. Por quê? Porque a razão tomou conta. E a razão não é o problema é quando ela toma o lugar, o primeiro lugar. Nós não somos apenas um ser racional, nós somos primeiramente um ser espiritual. Amém? Então, o nosso coração, ele é muito mais instruído que a nossa mente, e nós devemos seguir mais o nosso coração do que a nossa razão. E eu garanto uma coisa para você: se seguirmos mais o nosso coração, nós vamos errar menos. Vamos acertar mais, as coisas serão mais rápidas. Nós vamos ver os resultados com muito mais aceleração. Porque o seu coração instruído por Deus, Deus já foi no seu futuro, viu como será e comunicou essas informações no seu espírito. Olha que coisa interessante. Então são coisas que você sabe por dentro. Sabe, queridos, quando a sua mente quer chutar o balde, mas o seu espírito não. Você já passou por isso? A sua mente quer chutar o balde. Eu não quero mais saber. Esse negócio, não quero mais saber, né? Mas no seu espírito há eu preciso disso. Sem isso eu vou morrer. Sem isso eu não vou dar conta. Sem isso eu não consigo. Eu preciso. Por quê? Porque o seu espírito sabe coisas que sua mente não sabe. O seu espírito está mais instruído que a sua mente. O seu espírito está em comunicação, comunhão direta com o Espírito de Deus. E a sua razão não. Então siga o seu coração, inspirado por Deus. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Quem é espiritual aqui? Eu vou explicar o que é ser espiritual nesse texto aqui. Para você, talvez você diz na empolgação: não, sou eu. Vamos ver se é você mesmo. É porque as pessoas acham que ser espiritual é ter entregado a vida para Jesus. Mas nesse texto aqui não é só isso. Nesse texto de 1 Coríntios 2,15, a palavra espiritual aqui não se refere apenas àquele que nasceu de novo, mas se refere a alguém que se mantém cheio do Espírito a tal ponto de se deixar ser governado por ele. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Aquele que se mantém tão cheio do Espírito a ponto de ser governado pelo Espírito, este discerne bem todas as coisas. Isso prova porque muitos crentes nascidos de novo, habitados por Deus, dão cabeçada. Não discerne, não tem discernimento, não consegue discernir as coisas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a decisão que devem tomar e a decisão que não devem tomar, aquilo que devem aceitar, aquilo que devem refutar. Não conseguem, por quê? Porque eles são seres espirituais, porque nasceram de novo, mas não são espirituais a ponto de serem governados pelo Espírito. Você entendeu a diferença entre uma coisa e outra? Agora veja bem. Se manter cheio do Espírito é nossa responsabilidade. É uma questão de decisão. Sabe? Alguém aqui mora em casa com caixa d'água em cima? Alguém aqui tem caixa d'água em cima da casa? Mais alguém? Olha só, né? Casa com caixa d'água. Durante o dia, você nem lembra que tem caixa d'água. Você liga a torneira, lava a calçada, faz tudo. Liga, que está lá em cima. Mas você levanta 3 horas da manhã, depois de ter enchido o bucho de chimarrão, você tem que fazer um xixi. Eu sou assim, não é? Tomo muito chimarrão, faço muito xixi. Eu sou gente, viu? O pastor não dorme de gravata, não. Faz xixi e faz outras coisas também. 3 horas da manhã, um silêncio dentro de casa. Aí você vai lá, puxa a descarga, aperta o botão, 5 litros vão embora, só 5 litros. Se você prestar atenção, você vai escutar um chiadinho em cima da casa. Mais ou menos assim, né?
Porque a caixa d'água que está em cima, que tem uns 1.000 litros, 500 litros, 1.500, 2, sei lá quanto, por causa de 5 litros que saiu, ela já está repondo apenas 5 litros que saiu. Acho que alguns estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Apenas 5 litros que saiu. A caixa enorme, que tem muita água lá dentro, só saiu 5. Ela já está repondo. O que isso significa? Significa que eu e você necessariamente precisamos andar cheio do Espírito. Porque todo dia nós estamos expostos a esse mundo. Todos os dias nós temos que lidar com as mais diversas situações, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, e tudo isso vai exigindo de nós, e nós vamos operando por meio do Espírito, mas ao mesmo tempo que nós vamos operando por meio do Espírito, se nós não reabastecermos, nós ficaremos secos espiritualmente falando. E uma pessoa espiritualmente seca, ela perde o prazer pela vida. Ela não consegue mais ter prazer em nada. Ela não tem prazer em coisas belas, ela não consegue mais ver prazer na família, projeto de Deus. Ela não consegue mais ver prazer no trabalho, presente de Deus para ela. Trabalho é de Deus. Mas ela não tem mais prazer, porque está seca espiritualmente. Ela vai por causa de uma obrigação, mas não há prazer naquilo. Ela não tem mais prazer em ir para a igreja, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em fazer nada relacionado às coisas espirituais. Por quê? Porque foi tomada de uma sequidão. Mas a Bíblia diz que aquele que é espiritual, aquele que se mantém cheio do Espírito, aquele que ao menor, vamos dizer assim, como é que eu poderia usar a palavra aqui? Diminuição? Você entendeu o que eu quis dizer? Isso, obrigado meu querido. Quando o nível desce um pouquinho, eu preciso me abastecer. Aí vai orar. Oh meu Pai amado, adorado, eu te amo, eu te adoro. E começa a orar, e começa a encher, e começa a se reabastecer. Sabe, ficar sem água é terrível. Eu vou contar algo para vocês, mas não conto para ninguém. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Cheguei na casa do pastor na segunda-feira, 5 horas da tarde. Disse, pastor, eu preciso de um banheiro, eu preciso tomar um banho. Eu só cumprimentei ele e fui para o banheiro. Depois do caso passado, bem passado, eu contei para ele por quê. Domingo fomos para o culto. Chegamos em casa. Olhamos no grupo do prédio. E descobrimos porque não tinha água nas torneiras. Porque tinha rompido uma adutora, acabou a água, e eu fui dormir sem banho. No outro dia tinha meia chaleira. E eu saí cedinho mais ou menos, né? Mas dei uma aquecidinha na água, botei num balde e tomei banho tcheco. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? De paninho. E eu vim para Fred West City de banho tcheco. Não tinha água. Não tinha o que fazer. Dividimos um copo para escovar os dentes à noite. Mas é interessante que a gente só deu valor àquela água quando percebeu que não saía mais da torneira. Tem gente que só vai dar valor às coisas espirituais quando perceber que secou. Se eu não ir atrás, eu vou morrer. Eu preciso disso. Mas que nós não venhamos a chegar nesse ponto. Agora, como eu posso me manter cheio do Espírito? Agora sim, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 17. Está comigo aí? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos. Presta atenção aqui, queridos. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, não saber a vontade do Senhor é insensatez.
Quando nós não descobrimos ou não compreendemos a vontade do Senhor, estamos andando em insensatez. E logo no versículo 18 explica qual é a vontade do Senhor. E então diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em outra versão diz contenda, mas enchei-vos do... Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Enchei-vos do Espírito. Ou seja, é você que se enche. Enchei-vos. Tem gente que joga a responsabilidade para Deus. Deus, por que você não me enche? E o Senhor diz, rapaz, se encha você. Como? Aqui explica como nós nos enchemos do Espírito. Versículo 19 diz, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Para um pouquinho, olha para cá. O que significa isso? Significa, queridos, que até o mundo sabe que quem canta males espanta. É ou não é verdade? É um ditado do mundo. Mas tem muita verdade. Aqui está escrito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, mas eu não sei cantar. Eu também não sei, mas eu canto. A última cantada boa que eu dei, eu casei com a minha esposa. Mas eu canto no chuveiro, eu canto sentado no vaso. É verdade. Ele canta sentado no vaso. É melhor cantar sentado no vaso do que não cantar. Amém? Porque eu sei que isso é bênção para a minha vida. Eu estou cantando e salmodiando ao Senhor. Mas aqui também diz com cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? É salmodiar em outras línguas. Você começa a fluir e deixa o rio fluir. E daqui a pouco você vê a caixa d'água começar a subir o nível. Mas não é só isso não. Tem mais coisa aqui. Versículo 20 diz o seguinte: tudo isso é formas de encher-se do Espírito. No versículo 20 também dá uma outra dica de como nos encher do Espírito. Diz o seguinte: dando sempre, diga sempre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é dar graças a Deus por tudo? Dar graças é o oposto de murmurar e reclamar. Tem só feijão e arroz e ovo, que é uma bênção, né? Dá graças. Tem só o arroz e ovo? Dá graças. Tem só o ovo para comer com farinha? Dá graças. É dar graça por tudo. Sabe por que Filipenses 4,13? O apóstolo Paulo diz o seguinte: posso tudo naquele que me fortalece. Tem gente que acha que isso é um jargão, né? Ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. A explicação vem um pouquinho antes. Ele diz, eu aprendi a passar frio, aprendi a passar necessidade, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. E em todas as circunstâncias, eu fui aperfeiçoado. Ou seja, eu vivi no muito sem me orgulhar, eu vivi no pouco sem murmurar, e por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não for grato pelas pequenas coisas que têm chegado na sua mão, você nunca estará sobre as grandes. Hashtag fica a dica. Forma de encher-se do Espírito, ser grato por tudo. Ei, a ingratidão cerra os céus. Escute o que eu estou lhe dizendo, isso é um princípio. Eu vou provar para você pela Bíblia que a gratidão libera os céus e a ingratidão cerra os céus. Jesus estava diante de uma multidão de pessoas famintas. Tinha ali um pouquinho de pão e peixe, e a Bíblia diz que ele levanta as mãos aos céus, aquilo aos céus, e diz, Pai, eu te dou graças. E ele deu graças pela insuficiência, e a insuficiência superabundou a ponto de sobrar. Ele podia ter murmurado, podia ter reclamado, Senhor, que negócio é esse? Um tanto de gente aqui, e eu com essa miserinha de comida, e agora toda uma saia justa, vão me matar. Ele fez isso? Ele deu graças. Gratidão libera os céus. Amém? Aleluia. Então pense duas vezes antes de abrir o seu armário e reclamar. Eu vou dar uma dica para você encher seu armário. Esvazie seu armário. Eu garanto para você que se você abrir seu armário
E começar, essa eu não uso há 1 ano, essa eu não uso há 1 ano e meio, essa que já faz 2 anos, essa que tem 9 meses. Ei, o que você não usa há mais de 1 ano, pode dar. E se você dá, vai chegar. Amém? Então antes de murmurar, comece a agradecer. E você vai ver que a sua gratidão vai liberar os céus. E a gratidão por tudo faz parte do encher-se do Espírito. Versículo 21, também está falando de formas de nos enchermos do Espírito. Diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha só que interessante. A submissão uns aos outros no corpo de Cristo faz parte do encher-se do Espírito. Isso me mostra que crentes insubmissos pode dar rajada de língua estranha, pode profetizar, pode chorar, babar, plantar bananeira, fazer o que quiser. Está maquiando, no fundo está seco por dentro. Porque o texto é muito claro, ele começa dizendo: não seja insensato, compreenda a vontade do Senhor, salmodie ao Senhor, seja grato por tudo, mas também se sujeitem uns aos outros. Então vem aquele crente carnal que diz: não, eu não me sujeito a ninguém, só ao Senhor. Balela. Não tem como se sujeitar a Deus sem se sujeitar a pessoas que Deus estabeleceu. E uns aos outros é todos. É olhar para quem está do seu lado e você pensar que é um filho de Deus que está sentado do seu lado, digno de honra, de respeito, de reverência. Não importa se chegou hoje na igreja ou tem 10 anos de igreja, não importa. Amém, queridos? Sujeitar uns aos outros não depende do título. Depende de um coração cheio de temor. E você olha para o seu irmão e você então entende que a Bíblia diz que nós devemos considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Isso acabaria com todo o problema de fofoca e contenda no meio da igreja. Sabe o que é isso? Faz parte do encher-se do Espírito. Amém, queridos? Aleluia. E encher-se do Espírito, queridos, é algo que deve acontecer continuamente. Não é uma experiência única. Tem gente que se encheu do Espírito quando recebeu uma imposição de mãos, foi batizado com o Espírito Santo e nunca mais. Rapaz, o negócio está trincando de seco. Encher-se do Espírito é algo que deve acontecer constantemente. E é por isso que Romanos 12:11 diz: sede fervorosos no Espírito. Ser fervoroso no Espírito significa mantenha-se espiritualmente aquecido. Mantenha-se espiritualmente aquecido. Ou seja, mantenha-se em ponto de fervura espiritual. É mais ou menos quando você está com a leiteira em cima do fogão a lenha. Ele começa a subir. Então você dá uma redadinha para o lado para manter quentinho. Mas se você quer que ferva de novo, você só puxa para o centro. É ou não é verdade? É assim que nós como crentes deveríamos estar. Fervorosos no Espírito. Quando você precisar de um upgrade espiritual, você só puxa para o centro. Mas você já se mantém quente. Você continua aquecido. Amém, queridos? Aleluia. Agora, o que é que pode nos impedir de ter esse tipo de vida? Esse estilo de vida, uma vida espiritualmente aquecida, fervoroso no Espírito. O que pode nos impedir não é nada mais, nada menos do que andar nas obras da carne. Quando nós andamos nas obras da carne, nós estamos andando no sentido contrário e estamos nos esvaziando cada vez mais. Quais são as obras da carne? Eu vou dizer para você. Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Não precisa você abrir, eu vou citar, depois você leia na sua casa. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, cita quais são as obras da carne. Ou seja, como é que eu posso ser privado de ter uma vida espiritualmente aquecida, o andar no fervor do Espírito? Eu sou privado quando eu ando nas obras da carne. Quais são elas? Gálatas capítulo 5, 19 a 21 diz quais são. Imoralidade sexual. Sabe o que é isso? Obra da carne. Sexo foi feito para ser feito dentro do casamento, entre homem e mulher, de uma maneira santa. Sexo é um dom divino, presente de Deus. Deus nos deu. Vocês sabiam que o pecado de Adão e Eva não foi fazer sexo, gente? Vocês sabiam disso? Tem gente que pensa que não, eles pecaram porque fizeram sexo. Quem disse? Foi a primeira ordem que Deus deu para eles, pois faça logo. É verdade.
Está escrito lá, crescer e multiplicar e frutificar e encher a terra. Como é que eles vão encher a terra sem fazer isso? É ou não é verdade? Então, sexo dentro do casamento entre homem e mulher é dom, é presente de Deus. Tudo que for fora disso é imoralidade sexual. O texto continua falando das obras da carne e diz: idolatria e feitiçaria. Não, pastor, mas eu sou crente, eu não sou idólatra nem feiticeiro. Eu vou dizer que tem crente idólatra e feiticeiro. Como um crente pode ser idólatra? Quando ele tem uma idolatria pelas suas coisas, uma idolatria pelo seu trabalho, uma idolatria pelo seu carro, pela sua casa, por qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Tudo que tomar o lugar de Deus é idolatria. Idolatria não tem nada a ver com imagem apenas. Idolatria é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Mas e feitiçaria? Crente faz feitiçaria? Eu vou dizer que faz. Como pode? A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe o que significa? Que qualquer crente rebelde, ele está encaixado na mesma categoria dos feiticeiros. Você tem noção do que é isso? O negócio está roxando aqui, né? Mas ainda bem que eu estou falando devagarinho. É que nem manteiga no pão quente, vai entrando. É obra da carne que nos mantém espiritualmente secos. O texto continua e diz: o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, as queixas. E ninguém se queixa de nada aqui, né? Pastor, passou 5 minutos do culto. Pastor, o som estava muito alto, estava muito baixo. Não me olharam quando entrei, ninguém me cumprimentou. Ei, vai crescer e vai você cumprimentar. Ainda bem que eu vou embora daqui, depois da manhã. Tem mais amanhã. Guarde suas pedras para o próximo professor. Aqui está falando queixas, críticas. Mas crente não é crítico não, né? Não, crente não critica. Eu acho que aqui em Frederico não. O texto continua e fala de dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de males. Essas coisas são obras da carne, são essas coisas que irão nos privar de ter uma vida espiritualmente aquecida, ou de nos mantermos cheios do Espírito. Agora, veja bem, Gálatas 5,16, ele vem falando que quando nós andamos no Espírito, nós jamais iremos satisfazer os desejos da carne. Olha a importância que é andar no Espírito. Olha a importância que é você estar abastecido do Espírito. Quem anda abastecido do Espírito, cheio do Espírito, não vai jamais ceder às inclinações da carne. Agora, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não é nada mais, nada menos do que andar no fruto do Espírito, que está ali no mesmo texto de Gálatas, no capítulo 5, o mesmo que nós lemos, no verso 22 e 23. O que é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paciência. Diga paciência. Ei, você é paciente. Eu não tenho paciência. Não, você tem, só não está usando ela. Paciência, amabilidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós andamos no fruto, estamos andando no Espírito. Agora, o interessante é que o texto que nós terminamos de ler das obras da carne diz: e todas a espécie de coisas, ou seja, e coisas semelhantes a estas, ou seja, a lista ainda vai muito mais além do que aquela que está aí descrita em Gálatas 5:19 a 21, ou seja, o desejo da carne é além daquela lista, ou seja, o desejo da carne é tudo que se opõe ao Espírito. Qualquer coisa que se opõe ao Espírito é desejo da carne. E eu vou dizer uma coisa para você: a sua carne não quer ler a Bíblia. A sua carne, ela não vai querer orar. A sua carne não vai querer congregar. Eu não sei quanto a você, mas teve dias que eu não queria nem ir para o culto. Ele é pastor. É isso mesmo que você ouviu.
Eu queria ficar em casa, comendo pipoca, tomando chimarrão. Só que eu entendi que eu não sou a carne, eu sou um espírito. E eu precisava comer uma comida espiritual. E na verdade, mais do que isso, eu era o pastor da igreja. Eu tinha que ir. Agora, eu duvido um crente cheio do Espírito, que não exerça domínio sobre o seu próprio corpo. Duvido. Um crente cheio do Espírito vai dominar o corpo, vai exercer o governo sobre o seu corpo, e vai levar o seu corpo para ler, vai levar o seu corpo para orar, vai carregar o seu corpo para congregar. Um crente cheio do Espírito, ele vai subjugar o corpo. Não, eu preciso ler, porque a Bíblia, a palavra de Deus é o pão vivo. Eu preciso orar, porque a respiração espiritual do crente é a oração. Se eu não orar, eu vou morrer de falta de fôlego espiritual. Ele entende isso. Vai me dizer que todo dia você acorda louco de vontade de orar. Só se você não é daqui, porque tem dias que eu não quero orar não, mas eu preciso. E porque eu preciso, eu tenho domínio sobre o meu corpo, e eu carrego ele para ler, eu carrego ele para orar, eu carrego ele para o culto. Amém, queridos? É somente um homem espiritual, que anda no Espírito, que vai conseguir vencer o comodismo, que vai conseguir vencer a preguiça espiritual. Agora, o que mais pode se opor às coisas espirituais? É uma série de outras coisas. A distração, por exemplo. A distração, ela é inimiga da unção de Deus. A distração, ela pode roubar grande parte do tempo que nós poderíamos dar ao Senhor. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu já me peguei rolando o Facebook, quando eu olhei no relógio, tinha passado 1 hora e eu não fiz nada. Só aconteceu comigo isso, né? Eu não tenho nada. Ei, o Facebook não é do diabo, não. Mas que o diabo controla alguns crentes, controla. Exerça o domínio. Tem gente querendo botar a mão na cabeça de outro, expulsar o demônio do couro, quando não consegue nem controlar o tempo que gasta no Facebook. Está entendendo? Não controla nem a sua própria vida. Agora, outro problema que pode nos impedir de ter uma vida cheia do Espírito é a preocupação. A preocupação, ela pode deixar a nossa visão embaçada. E alguém já disse que momento de preocupação ou tribulação não é momento de tomar decisão. Se você está atribulado, preocupado, pare, aquiete-se, deixa a poeira sentar e depois você toma a decisão. Eu já vi pessoas tomando decisões debaixo de uma pressão, de uma tribulação, mudam de cidade, trocam de emprego, empreendem em algum negócio novo, tudo debaixo de pressão, e depois quebram a cara, mas ficam com o dano, porque a preocupação deixa a nossa visão embaçada. Agora, deixa-me dizer algo para você. É por isso que lá em Mateus 6,34 diz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. É uma palavra tão simples, mas tão poderosa. A preocupação te tira da presença de Deus. Ela vai ensurdecer os seus ouvidos espirituais. Por isso a Bíblia diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Sabe, queridos, a preocupação é sinônimo de falta de confiança e falta de fé. Uma pessoa preocupada normalmente é uma pessoa que não confia em Deus. É uma pessoa que está com um nível de fé muito baixo. E nós precisamos aprender a descansar em Deus. É um aprendizado. É aquilo que foi falado aqui no início. O pastor falou muito bem. Ele citou aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo. Sabe, queridos, que essa palavra não é apenas para pessoas que não conhecem a Jesus? Nós temos o hábito, não, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e tudo fará. Mas às vezes a pessoa que fala isso para um não crente, nem ela mesma faz. Entregar a vida para o Senhor não está falando simplesmente de entregar a vida para Jesus. Está falando de entregar o seu futuro, de entregar os seus sonhos, entregar os seus projetos em plena confiança nele. Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho um futuro, mas eu confio isso às tuas mãos, porque eu sei que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem de ti. Amém, queridos? Aleluia.
interessante que lá em Salmo, eu estou finalizando já, tá? Fica em paz. Deixa nada roubar aquilo que Deus quer colocar aí no seu coração. Mas lá em Salmo 20, versículo 7, tem um texto bem conhecido nosso, diz assim: alguns confiam em carros, quem lembra desse texto? Outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O interessante é que logo no verso seguinte, no verso 8, diz assim: aqueles que confiam em carros e cavalos caem, mas nós que confiamos no Senhor permanecemos de pé. A minha pergunta é: em quem você tem confiado? Eu não confio em carro, nem carro. Eu nem carro tenho, nem cavalo, vou confiar. Não, é uma linguagem figurada. Se você está se apoiando nos seus títulos, no seu dinheiro, na sua profissão, sei lá o quê, fique pronto que vai ter problema. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, você vai permanecer de pé. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será abalado. Aleluia, aleluia. Portanto, descansa no Senhor, espera nele. Amém, queridos? Salmo 37 diz isso: descansa no Senhor, espera. Mas não é um descanso passivo, é você descansar em fé naquilo que já foi feito naquela cruz. Amém, queridos? Porque agindo Deus, diga, agindo Deus, quem impedirá? Sabe, há momentos que você não vai ter que lutar, você vai ter que assistir a luta. Você para, descansa. E nessa peleja você não precisa pelejar. Você precisa descansar. Você precisa confiar e celebrar a vitória. Aleluia. Porque agindo Deus. Não, tá muito fraco, pelo amor de Deus. Agindo Deus. Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus, com exceção da preocupação. Por que a preocupação? Deus não age em alguém que está com a mente dominada pela preocupação. Eu garanto isso para você. Por quê? Pelo simples fato de que enquanto nós estivermos preocupados e esperneando, é porque nós ainda estamos no controle. Enquanto você está preocupado com aquela situação, enquanto você está esperneando por causa daquela situação, é porque você ainda está no controle. E enquanto você estiver no controle, Deus não pode assumir o controle. Mas quando você decide descansar, Salmo 46:10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que isso significa? Significa que Deus se revela na quietude, no descanso dos seus. Quando você decide descansar em Deus, se aquietar nele, você entra numa condição de confiança plena nele. E nesse ambiente, agindo Deus, quem impedirá? Amém, queridos? Eu vou ler para você um texto. Você pode ficar de pé já? Eu quero ler um texto para você finalizar aqui. Que está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Deixe-me ler para você ficar bem preso naquilo que está sendo comunicado aqui. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam e confiam. Se você espera em plena confiança, Deus está trabalhando. E é por isso que Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Sabe, queridos, pode ser que você tenha vivido momentos de abalo na sua vida espiritual, mas você não veio aqui por acaso. Amém? Eu comecei dizendo isso, eu sabia disso. Você não veio aqui por acaso. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer mudar a situação. Você nunca mais vai ficar abalado.
você nunca mais vai viver em cima do morro e lá no vale, em cima do morro e lá no vale. Não, Deus deseja que você entre num ambiente de firmeza e constância. Sede firmes e constantes, diz o Senhor. Amém. Queria que você fechasse seus olhos agora.